Olá, bem-vindo ao Equilíbrio. Interesse para a candidatura à presidência do MPLA nesta altura é barulho, distração e anarquia, disse o presidente do MPLA, João Lourenço. Adalberto Costa Júnior, o presidente da UNITA, volta a queixar-se da falta de espaço nos órgãos públicos de comunicação social e acusa o MPLA de criar partidos políticos como grão de areia e alerta para um possível terceiro mandato do presidente João Lourenço. Caso Higino Carneiro, alguns supostos beneficiários de viaturas demarcam-se. Um outro tema que vai merecer discussão aqui no seu Equilíbrio, PGR esclarece que Adriano Mendes de Carvalho não é o queixoso do caso Higino Carneiro. Copelipa quer restituição dos bens apreendidos. Como já dissemos, estes e outros temas vão merecer análise nesta presente edição, hoje com Giel de Freitas e também o Dr. Carlos Cabaça, a quem vou saudar. Boa noite, companheiros, e bem-vindos. Boa noite, Sassambel. É um prazer estar aqui de volta no Espaço Equilíbrio. Boa noite ao Dr. Carlos Cabaça. Boa noite aos internautas que nos acompanham nesta edição. Quero de facto agradecer a sua presença, apesar de algumas limitações físicas, ainda assim está com boa disposição. Basta que o cognitivo esteja em pleno e tenhamos capacidade de oratória. O resto é pelo país. Vejo-lhe com uma camisola da nossa seleção, os Palancas Negras, que vão disputar o CAN. Esta sua a preocupação física resultou também do futebol? É um Sim, bom eu por futebolista? acaso tinha isso É. como nota prévia. Final de semana, gosto de trajar-me com uma camisola de um dos clubes que eu represento ou da seleção nacional. Gosto de usar material desportivo aos finais de semana. E por sinal, por coincidência, sábado foi o ato de massas do MPLA. E quando alguém viu-me nas ruas de Luanda com a camisola da seleção, a primeira pergunta foi: Oh, tiveste também no ato de massa a confusão das cores? Eu estou trajado com a camisola da Seleção Nacional e alguém que não é uma jogada inocente, é uma jogada propositada, confundiu-me que o vermelho, amarelo e preto que eu estou a trajar é por conta do ato de massas do MPLA que foi no passado sábado. Ou seja, é aquela velha conversa sempre de que é preciso devolver à esfera do Estado o que é de Estado. A pessoa passa pelo jardim recém-inaugurado, Largo 1º de Maio, recém-inaugurado, e tem lá as palmeiras decoradas com três cores, vermelho, amarelo e preto. E ninguém sabe se são as cores do partido ou as cores da República. Então é de forma propositada essa questão que me coloca. Estou trajado com a camisola da Seleção Nacional porque eu tenho orgulho de ser angolano. Muito Mas bem. nada a ver com o ato de massas do passado sábado em comemoração do aniversário do MPLA. Muito bem, e é Obrigado. sobre este tema que vamos começar, o ato de massa que visou assinalar os 69 anos de existência do MPLA, que aconteceu ontem. A agricultura deve ser a principal atividade do país, defendeu, portanto, ontem sábado, o líder do MPLA, reafirmando a aposta no processo de diversificação da economia. João Lourenço discursava no ato político de massas que decorreu na centralidade do Quilamba, no quadro dos 69 anos de existência do MPLA, este partido que governa Angola há 50 anos. Na visão do presidente do MPLA, Angola não pôde continuar dependente, portanto, do petróleo como principal e quase único produto de exportação e admitiu a necessidade urgente de diversificar a economia para garantir maior segurança e estabilidade económica. O presidente do MPLA considerou também, neste sábado, que neste momento manifestação de interesse para a presidência do partido não é nada formal, mas sim barulho, confusão e distração. Doutor Cabaça, como é que acompanhou esta intervenção do presidente do MPLA? Novamente, boa noite. Boa noite, Assis Sembel, boa noite ao Jair, boa noite à equipe técnica do programa e em especial a todos os internautas que nos têm estado a acompanhar tanto nessa nossa jornada. Permita-me, antes de adentrar para a questão que me coloca, dar aqui os meus parabéns ao Jair de Freitas, assim como todos os jovens da província do Ambo,
Portanto, outrora era impensável termos jovens que vivem fora de Luanda a participarem no grande palco de debates. Os debates eram circunscritos Apenas por para Luanda. pessoas de Luanda. Parecia que os de Luanda são os únicos que têm ciência ou alguma inteligência. Sexólogos, Mas não é? aqui o Jair, o Luís de Castro e outros jovens do AMBO que eu acompanho já há muitos anos têm estado a mostrar que afinal a conversa era completamente enviosada. Daí os meus parabéns ao Jair e assim como todos os jovens do AMBO, esperamos que as outras províncias, sobretudo a minha província, a Kwanza Norte, tenha mais jovens com essa ação, com esse dinamismo todo para contribuir na prossecução dos interesses da nação. Aliás, Dr. Cabasso, esse também é o nosso propósito, não é? Diversificarmos um bocadinho Claro. mais as opiniões, não é? Claro. Angola é grande e há muitos intelectuais que podem, de certa forma, ajudar o país a crescer também. Pronto. Com as suas opiniões, Claro, obviamente. eu tenho estado a dizer que no país não tem um jovem mais inteligente do que os outros. Não. A diferença está tanto nas oportunidades que os outros não têm. Porque se pegares um jovem, seja ele do Ngoiá, do Iraque, do Dangeré ou do Mulungu Alto, e dás oportunidade, poderás ver que efetivamente tem muita coisa boa dentro de si para contribuir para o país. Daí que entendo que deve haver reprodução de mais jovens analistas e comentadores para não sermos sempre os mesmos, né? À medida que o tempo vai passando, nós também temos de dar espaço para os outros. Posto isso, Sassembele, Pois é. dizer que o MPLA é um partido tanto com comportamento de Estado. E por que eu digo isso? O MPLA sustenta o governo há cerca de 50 anos. 50 anos de governação, o MPLA tinha uma infraestrutura de Estado. A sede do MPLA eu conheço, aquilo é uma infraestrutura de Estado. Por isso é que eu digo que o MPLA é um partido com comportamento de Estado. A inauguração da nova sede do MPLA vem reforçar essa minha narrativa. Repara, se fores para dentro das 18 províncias, né? Agora 21 Não, províncias. estou a me referir a 18 províncias, 18. porque agora não sei como é que está tanto a geografia das outras províncias, se as sedes dos governos provinciais ficaram numa ou em outra, né? Mas eu vou me ater às 18 províncias. Aqui, desde logo, Benguela, podemos concluir que a sede do MPLA, do ponto de vista de estrutura física, é melhor do que a administração de Benguela. A sede do governo da província. Do governo da província. Se fores a uma Malange, estrutura claro, fantástica. se for, a sede do partido claro, do MPLA em se Benguela. fores a Malange, encontras a mesma coisa. Vais para o Kwanza Norte, também encontras a mesma coisa. Ao nível dos municípios, consegue-se, excepto aqui em Luanda, excepto o município de Talatona, que tem uma administração muito robusta, as outras administrações, se comparado àquilo que é o comitê municipal do MPLA e a administração municipal, a estrutura do MPLA é melhor do que a estrutura da administração. Daí que eu digo que o MPLA é um partido com comportamento de Estado do ponto de vista de estrutura física. Tanto o MPLA é mesmo uma máquina, como se diz, atenção, enquanto partido político e não enquanto um ente que sustenta o governo. Porque ali vamos encontrar inúmeros problemas que temos estado aqui a discutir. A par disso, pronto, parabenizo o MPLA pela inauguração dessa nova sede. Claro está, vai dar maior conforto, maior comodidade aos militantes do MPLA. Mas é preciso também chamar aqui o MPLA porque os partidos políticos são financiados com fundos públicos, com dinheiro nosso, das nossas contribuições. Era expectável que o MPLA viesse a público dizer quanto é que gastou na construção daquele edifício, quais foram as fontes de financiamento, para que o cidadão, dentro do princípio da lisura e da transparência, perceba que, afinal de contas, tanto dinheiro saiu daqui ou ali. Mas os seus militantes podem ter capacidade de financiar uma obra como esta, não? Sim, é possível, mas a questão... Já se fala em cerca de 5 milhões de militantes. Sim, mas a questão... Se todos pagam as suas cotas,
Não, não chega para Não financiar. chega? Não chega. Nós também sabemos calcular, Sassambelli. Nós fizemos ainda um bocadito de matemática com chicote. Então sabemos calcular. Não chega. Mesmo com as Mas contribuições. a dotação que vem do Orçamento Geral do Não chega. Estado, Não chega. Não chega. o MPLA tem muitos empresários. Claro, por isso é que era fundamental o MPLA vir a público e dizer, olha, inauguramos a nossa sede e ficou orçada em X milhões ou X mil. E o cidadão também ficaria, ó, construíram, ok, ficou orçada, porque deixa sempre margem para discussões enviesadas, discussões certas ou erradas. E o MPLA, como é um partido que sustenta o governo há 50 anos, é um partido que tem estado a levantar muito a questão da transparência, da governação transparente. Seria expectável que o MPLA viesse dizer a todos nós, cidadãos contribuintes, seja militante ou não do MPLA, mas os financiamentos vêm das nossas contribuições, que dissesse, tanto publicamente quanto que se gastou naquele edifício. Adentrando no discurso do presidente João Lourenço, primeiro... Considera ser um recado para alguém quando fala, portanto, que nesta altura qualquer interesse a candidatura à presidência do MPLA é barulho, é confusão e anarquia? Acha que o recado chegou para alguém? Sim, o presidente enviou um recado direto. Isso até não é um recado indireto, porque quando o presidente diz que há militantes que deram entrada de uma cartinha para dar a conhecer, Dirigido ao presidente dirigido do partido. ao presidente do partido, eu acho que nesse aspecto esteve mal o presidente. Esteve mal o presidente e vem reforçar tanto a minha narrativa, segundo a qual a política faz parte da franja mais ingrata da sociedade. Por quê? Porque a discussão é para dentro do MPLA, não é para fora. São os militantes do MPLA que, por essa altura, estão tanto em crispações políticas, porque o presidente passou a mensagem para os militantes do MPLA, né? E não para fora. É mau para... Mas, doutor Cabaça, não chega a ter razão, Presidente, portanto, a fazer esta afirmação, a apresentação das candidaturas devem ser apresentadas no tempo e locais próprios, o resto é confusão? Tá bem. Uma coisa é intenção e a outra coisa é apresentar o pacote de candidatura. E foi o presidente que disse no seu discurso de que alguns militantes enviaram carta. Sassambelli, quem escreve uma carta para si tem respeito, tem consideração e tem ética. Porque ele escreve, não escreveu a apresentar a candidatura, a demonstrar a intenção de se candidatar. Se o presidente João Lourenço, enquanto presidente do MPLA, é o líder máximo dessa agremiação, naturalmente, se um militante tem a intenção de se candidatar em 2026, 27, 28, o que for, é normal redigir um ofício ou uma carta a dar a conhecer ao chefe, olha, eu tenho essa intenção. Não quer significar que esse cidadão apresentou candidatura. E o presidente disse, e muito bem, foi contraditório. O presidente disse que ninguém ainda é candidato, tem intenção. E depois vem dizer, uns estão a fazer, já fizeram as suas candidaturas, ou pensam, é mau para a nossa política, é mau para aquilo que é a democracia interna do partido MPLA. É uma demonstração, nesse aspecto, completamente errada, em minha opinião. Agora, há que pontuar aqui algo que o presidente disse, e é verdade, e eu concordo com o presidente. Nós já dissemos aqui, também já vi o Jair de Freitas com essa narrativa de que a grande maioria dos bajuladores, os que bajulam o MPLA, tinham sempre a narrativa de que quando nós clamássemos por melhoria das condições sociais, que o país tem dinheiro, que o país tem de avançar, qual era a narrativa deles? Não se esqueçam dos 23 anos de guerra. Não se esqueçam da Covid. Hoje o presidente também, em alguns discursos, dizia também, isso. Hoje veio se contradizer. Hoje o presidente se contradiz e, como se não bastasse, dá um sinal claro aos bajuladores que o problema já não está na guerra, nem está na Covid. Tá vendo? Temos de assumir que efetivamente as coisas não vão bem.
desconstruir o discurso do presidente João Lourenço enquanto presidente do MPLA, precisávamos de mais ou menos 24 horas, porque é muita coisa que disse nas entrelinhas e também eu, particularmente, fiquei com a sensação de que o presidente não vai avançar para o terceiro mandato. Fiquei com essa sensação quando ele diz que na corrida de estafeta tem que entregar como é que chama? Passar o testemunho. Passar o testemunho, mas esse testemunho eu não posso passar a alguém que já está mais cansado do que eu. Quer dizer, então o presidente assume que ele está cansado. O presidente assumiu hoje que ele está cansado e é normal que esteja cansado. Mas é da perspectiva de que ele não pode avançar para um terceiro mandato, porque aliás a Constituição já não o permite. Não. O que estamos aqui... Então vai entregar o testemunho. que estou a dizer é que ele vai entregar o testemunho. E, aliás, não deve ser o presidente a entregar o testemunho. Do ponto de vista legal, não é o presidente que entrega o testemunho. Terá usado uma figura de estilo? Sim. Em política isso é aceitável. E também o presidente assume que está cansado. Está cansado, atendendo ao adiantar da idade e também o nível de responsabilidade enquanto Presidente da República. Mais alto mandatário da Sim, nação. isso é normal que esteja cansado, é um processo natural. E diz que não vai passar testemunha num indivíduo muito mais cansado do que eu. Agora, não sabemos de que esse indivíduo ele esteve a se referir. E depois, também, falou... O presidente teve aqui muita dicotomia no seu discurso. Falou sobre o cavalo, usou aí uma metáfora quando o cavalo vence a corrida, não deve ser substituído, mas aqui, a nível dos animais, deve ser substituído, porque o cavalo tem que ser submetido a tratamento, desgaste. Então, não tem aqui uma contradição enorme. No fundo, o presidente fez aqui o certo e que eu parabenizo o presidente João Lourenço pela minha coerência. Tanto eu sou um cidadão muito coerente, está bom, não está bom. Eu parabenizo o presidente João Lourenço, porque o presidente João Lourenço não é talhado para discursos de improviso. E hoje vimos um discurso de improviso do presidente João Lourenço a todo o tempo. Portanto, aí eu parabenizo o presidente João Lourenço. E fez também uma análise daquilo que é o país de forma sequencial, ou seja, primeiro adentrou nas questões da execução orçamental, falou a nível dos projetos e tudo mais, depois é que adentrou na política, provavelmente adentrou na política por ser já o último assunto mais badalado, mas o que eu esperava essa Assembleia, eu já não espero um discurso do presidente João Lourenço, seja em que qualidade estiver, tanto se como enquanto presidente do MPLA, MPLA, presidente da República. já não espero. Aliás, ele no princípio mesmo do discurso chegou a afirmar que está a falar não só para os seus militantes, assim como também para todo o povo angolano. Mas não devia dizer aquilo, porque aquilo é um ato político, um ato de massas. O presidente está a falar. Mas o presidente do MPLA é ao mesmo tempo o presidente do Sim, há essa confusão. Por isso é que temos de desconstruir isso. Tem mesmo de se alterar a Constituição por formas tanto exatamente a destrinçarmos quem é o presidente da República, quem é o presidente depois isso leva-nos dos partidos. A outro debate, não é? A questão da bicefalia, que se for um partido a vencer... Mas tem de nos levar mesmo a outro debate. E a convivência nem sempre é pacífica. Já tivemos em pouco tempo esta experiência. Isso aqui a convivência só não é pacífica quando não há lisura e transparência nos processos. Se haver lisura e transparência nos processos, naturalmente que a convivência será sempre saudável. São essas as primeiras notas. Muito lacônica, mas são as primeiras notas. Está bem. Giel, acham mesmo que eu vou entregar o testemunho a quem está com a respiração mais ofegante do que a minha? Disse o presidente João Lourenço. Este recado é por Higino Carneiro, será? Eu não vou cuidar de não citar nomes, mas vou tentar esclarecer aqui alguns pontos. Vou começar com a nota... Ou para o mais velho Venâncio, que também... Pronto, o Dr. Cabaça fez referência aqui sobre a questão da visibilidade que alguns elementos fora de Luanda vão ganhando no panorama sociopolítico. Exatamente. Citou dois nomes, eu e Luís de Castro, que por sinal começamos juntos o Jango Cultural lá no Ambo. Exatamente. E estamos agora na E muitos acreditavam que pensavam que eu também fosse para seria vice-presidente do Partido Liberal.
Nacional, não é? Ainda Mas não. também não está nada perdido. Né? Não, a Eventualmente política pode abraçar, partidária, não é? pelo que eu vejo dos partidos políticos em Angola, não me convidam ainda para a política partidária. Um homem nunca diz que dessa água nunca beberei, obviamente, mas ainda não me sinto convidado para fazer parte do panorama político-partidário do país. Aliás, também sinto-me mais à vontade nestas Poxa, então vestes. está na mesma barca do Dr. Cabaça, que eu também Sim, não... sentimos-nos mais à vontade aqui. Muito Mas, bem. Dr. Cabaça, só uma nota. É verdade que ganhamos algum destaque, sim, mas é preciso referenciar que ganhamos-lo também aqui em Luanda. Isso também é outro paradigma que precisamos romper. Ok. Depois do debate Che Agora Aguenta, com o Norberto Garcia, que não vou mentir que é que deu aquele boom, as pessoas foram rebuscar os meus vídeos, porque afinal há 5 anos que eu já falo pela Eclésia Uambo, pelo Sol Nascente, temos lá debates no Instituto Superior Sol Nascente, e as pessoas foram rebuscar muitos vídeos meus. Eu falei, ele afinal já fala bem há muito tempo. Estás a perceber? Não, mas eu já o conhecia, não é? Sim, Então não, a foi maior em parte função desta dos nossa quase plataforma. 100 mil seguidores que eu tenho agora no Facebook, que eu agradeço, quando venho a Luanda é uma onda de carinho muito grande. Em cada esquina tem sempre alguém que reconhece e dá aquela força, mesmo eu vir para cá, na oficina, onde eu troco pneu, em todo lugar tem alguém que reconhece. Mas eu consegui essa notoriedade em Luanda. Acredito eu que o Dr. Cabaça de Kwanza Norte soube agora. Se estivesse no Kwanza Norte, provavelmente também não teria a visibilidade que tem hoje. não Então, teria, não. precisamos, mais do que despontarmos, precisamos parar de vir a Luanda para despontarmos. E essa é a nossa luta. Uma vez conversei com o músico Jorge Sanjay, acho que quem acompanha a música sabe, mas a maior parte não sabe quem é o Jorge. E quando ele tinha uma música a fazer sucesso, o Daniel Nascimento falou com ele e tal, e propôs-lhe vir a Luanda para dar mais, nas redes sociais, usa assim um termo, mais base, né? Para dar mais base à carreira dele. Ele disse, não, eu quero ser conhecido como Jorge Sanjay do Ambo, eu vou fazer o meu trabalho a partir do Ambo. E, pá, infelizmente não vincou na E nós música. também levamos sobretudo esta nossa plataforma a outras províncias, justamente para podermos buscar outras Sim, opiniões. não captá-los para virem fazer sucesso em Luanda, mas para fazerem E já sucesso lançamos também o a desafio, partir... não é? O Equilíbrio já esteve na província do Ambo e depois vamos falar aí com o nosso amigo Fábio. Provavelmente vamos a uma Exatamente. outra província, que Kwanza está na Norte. província do Kwanza Kwanza Norte. Norte. Só Tem lá precisamos muitos que bons também nos nomes. apoiem, não é? Se o doutor acabasse a fazer os lobbies necessários e os links, levamos o nosso amigo e toda a equipa Exatamente. para o Então, Kwanza Norte. subscrevo Muito que há bem. muito talento pelo país afora, mas insisto que não precisamos trazê-los para Luanda para terem visibilidade. Eles podem ter visibilidade a partir Ali da onde geografia onde se encontra. São 21 províncias e há muito talento por essas 21 Muito bem. províncias. Será este o nosso desafio. Pois eu Exatamente. perguntava, este recado, Esse recado do Presidente João Lourenço. deu ao Gino Carneiro? Primeiro, Será? parabenizar o MPLA pelo seu aniversário. E eu digo aqui o seu aniversário porque precisamos ser um pouquinho sérios com a história. Eu não sei quantos anos efetivamente o MPLA tem, completou, mas 69 anos. não, de certeza que não são 69 anos. Mais ou menos, não só. São bem menos, bem menos. 69 anos hoje, o MPLA tinha que ter a sua data de fundação em 1959. E até, só para teres uma ideia, e aqui o que nos traz lições claras, o que nos traz marcos claros, são fatos históricos. Em 1961, um marco histórico, o 4 de fevereiro de 1961, ainda não existia MPLA, só para teres uma ideia. Em 4 de fevereiro de 1961, não existia MPLA. Aquele ataque às prisões de São Paulo e às sedes da comunicação social não foi perpetrado pelo Movimento Popular de Libertação de Angola. Ou seja, sempre existiu, e hoje o presidente João Lourenço, eu não sei se falei nesse debate aqui, ou um outro, são tantos debates que agora já não consigo somar, quando eu disse que é errado atribuirmos uma data de início da luta armada, acho que foi nesse espaço. É errado atribuirmos uma data de início da luta armada para a libertação nacional, porque a luta de libertação nacional sempre existiu. Havia sempre grupos de resistência e outros mesmo para expulsar o colono das zonas ocupadas. E hoje o presidente João Lourenço fez referência a isso. Quando falou das condecorações, disse que muita gente lutou antes de sequer existirem os movimentos, estes 3 movimentos tradicionais. Então, estou a dizer isso para trazer aqui a narrativa de que sempre existiu um movimento popular de libertação de Angola.
Essa sigla, o MPLA absorveu para si, é verdade, mas sempre existiram movimentos populares de libertação de Angola, ou seja, sempre existiram um grupo de pessoas para libertar Angola, o que significa MPLA. Sempre existiram. Agora, dizer que desde o momento em que existiu o Movimento Popular de Libertação de Angola, existiu o MPLA, que é hoje partido político, não é uma narrativa verdadeira. Não é uma narrativa verdadeira. Muito bem. Em 1961, existia um movimento popular que fez aquele ataque. E muitos deles nem eram do MPLA, eram apenas angolanos que se identificavam com a ideia independentista e abraçavam causas para a libertação. O MPLA precisa rever, não queremos voltar a viver aquela história de Antônio Agostinho Neto, primeiro presidente do MPLA, todos cantavam a mesma música. Depois, quando o presidente João Lourenço apareceu a público a dizer que ele era o quinto, todos aplaudiram não por ter contado bem a história. Ser militante nessas vezes é muito difícil. Amanhã vai aparecer um presidente do MPLA comprometido com a história e vai assumir que não são de 1959. E todos os militantes, se forem esses que existem hoje, vão aplaudir esse presidente por estar a contar a verdadeira história. Então, enquanto cedo, vamos contar ao povo o que é de facto. Agora, sobre a questão de não passar o testemunho a quem está mais cansado. Eu perguntava. Sim, a questão que o presidente está errado nessa narrativa. As únicas duas pessoas, até duas não, só haveria uma única pessoa que estaria mais cansado do que ele na questão governativa, é José Eduardo dos Santos, já não está entre nós. O presidente não pode contar está cansado, quem está cansado de dias, que está cansado de governar. Não, quando se está a falar da questão governativa, só se cansa quem governou. E a única pessoa nesse momento em vida, no país que governou, que está cansado de governar, é o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Agora, se os outros estão cansados porque têm muitos dias, ou estão cansados porque têm outro... Não, nós estamos... Aqui o cansaço que se está a dizer governativo. Se ele vai passar o testemunho, é o testemunho do quê? Da governação. O testemunho da governação só vai passar alguém mais cansado do que ele, se for alguém que já governou mais tempo do que ele, não existe. Primeiro. Agora, a governação, a não ser que ele tenha uma narrativa errada do que é governação, a governação faz-se maioritariamente sentado. Por isso é que se diz que governa-se onde? No trono. O trono é a ideia de onde senta-se quem controla o poder. Mas pronto, como ele gosta muito de viajar, talvez tenha a ideia de que tem que ser alguém mais novo que vai passar muito tempo no ar e não vai se cansar com isso. Mas a governação faz-se no trono. E quando se faz no trono, estamos a dizer que não importa muito o estado físico da pessoa para mostrar ser mais ou menos capaz de governar. Não há nenhuma lei, nem nenhuma orientação de que tem que ser alguém mais jovem, fisicamente mais fresco ou mais robusto. Isso não existe. Até porque os mais velhos defendem sempre que com o passar dos dias vem a sabedoria. Quanto mais dias, mais sábio. Hoje que eu disse que vamos escolher, portanto, estou a citar as palavras do presidente João Lourenço, vamos escolher um candidato que não vai deixar mal o MPLA e a nação. Na sua ótica, quem seria? Ao nível não, do essa é MPLA? uma questão interna do partido MPLA, até porque eles vão escolher um candidato a presidente da República, não vão escolher o presidente da República. Então, questões internas do partido político eu deixo que eles discutam internamente. Mas acredita o MPLA vai múltiplas... trazer quem eu acho ser o melhor candidato. Essa questão de múltiplas Acredita candidaturas, nas múltiplas o presidente da candidaturas? República pegou essa linha e está a fazer joguinhos conosco. E já eu percebi cedo que ele está a fazer esse jogo. Mas que jogo? De em um momento parecer que vai deixar múltiplas candidaturas e em outro discurso parecer que ele vai indicar o seu Delfim. Está a acontecer aí um jogo de bastidores que também entendo eu que é mesmo propositado para que as pessoas se revelem. Entendo eu. Ou para animar o próprio debate político? Não é só para animar, também pode até ser, mas é para que as pessoas se revelem. Todos nós sabemos. Se revelarem, haverá sanções, todos nós sabemos o mau exemplo que o MPLA teve com o único congresso de que eu tenho memória, se existir outro, digam-me, o único congresso que eu tenho memória de múltiplas candidaturas, não é? Em que a fração Chipenda até que acabou ganhando nesse congresso. De votos contados, Chipenda foi o vencedor. Mas sabemos que Neto continuou como presidente. Então foi uma má experiência, de facto, que o MPLA teve com múltiplas candidaturas. E desde então, todos os outros congressos, até agora que vai ser o 9º, até o 8º, pelo menos, nunca mais houveram múltiplas candidaturas. Era sempre candidato único, escolhido a dedo. Mas o presidente reafirmou que o seu partido, ou seja, no seu partido, há de facto democracias e múltiplas candidaturas. Deu o exemplo do Congresso da JMPLA, agora vai acontecer também da OMA, em que há uma multiplicidade de candidaturas.
Apresentou exemplos concretos, as pessoas não têm é? problema de conceitos. A JMPLA não é o MPLA. A JMPLA é o braço juvenil do partido MPLA. Mas que realizou Não, eleições mas com não, múltiplas sim, mas não é o candidaturas. MPLA. Não vamos misturar aqui Mas as houve coisas. duas candidaturas. Houve duas, e já vimos também, não é? Vimos o candidato derrotado, tudo que trouxe aqui para fora. Mas eu não vou gastar muito tempo nisso, mas os vídeos estão disponíveis, Posto a que eu só matéria faço está recordar que disponível. o Presidente fez questão. de Sim, facto, e eu de estou a fazer trazer aqui. menção a estes A exames. JMPLA é o braço juvenil do MPLA. Assim como a A OMA. OMA é a ala feminina do MPLA. Quando se diz braço do, ala do, não é o, é do. O MPLA é o MPLA. E o MPLA, até então, depois do mal entendido no Congresso de Chipenda, histórico, a história está lá, vão lá ver. Portanto, Nunca mais tiveram sequer vontade de trazer múltiplas candidaturas. Durante os 40 anos de Eduardo dos Santos, era candidato único, moção de apoio ao líder, moção de apoio, é verdade, o que chama renovação de confiança, mas quando José Eduardo dos Santos decidiu terminar, naquele congresso, porque teve também de novo aquela confusão, o candidato era único de novo. Mas sempre existiram vontades. E esse é que é o grande problema. O problema não é ser candidato único. Eu dei 2 exemplos nessa semana. Eu até estava com um militante, com o que estava contigo na TPA hoje, O Mário Aragão. o Mário Aragão. Estávamos na Essencial a falar sobre isso. E fizemos referência a candidaturas únicas, por exemplo, em congressos constitutivos, como foi o caso do Liberal, ou múltiplas candidaturas em congressos constitutivos, como foi o caso do Parajá. É até anedótico fingir múltiplas candidaturas quando todo mundo já sabe que é candidato único. Agora, o que não se está a entender no MPLA não é o facto de existir candidatura única. É o facto de se afastarem outros pretensos candidatos. Antônio Mas o Venâncio, Presidente há disse quantos que ainda congressos? não chegou o momento. Antônio Venâncio, esse será o 3º congresso que se apresenta como pré-candidato com vontade de apresentar a sua candidatura. Vamos esquecer ainda Higino Carneiro, né? Vamos esquecer Higino Carneiro, Sim, porque mas, aí nunca Giel, o fez. O Presidente disse Que ainda não é o momento. que ainda não é o momento. Por isso é que eu disse, esqueçam o Higino Carneiro, vamos trazer Antônio Venâncio. O engenheiro Antônio Venâncio, todas as vezes que esperou que chegasse o momento, foi afastado da corrida. Muito bem. Então, por isso é que, sabendo, e Higino Carneiro conhece muito bem o MPLA por dentro, melhor do que todos nós. Melhor opinião do que ele, ninguém consegue emitir em relação ao próprio MPLA. E se ele decidiu, e eu subscrevo aqui bem o que disse o Dr. Cabaça, escrever ao Presidente da República, que eu também considero ser um elevado ato de respeito para com o líder do partido, é melhor ouvir de mim, que eu tenho pretensão em avançar, do que ouvir nos corredores, escreveu a avisar que tem pretensão de avançar. Só depois é que foi às redes sociais. O Presidente hoje trocou fez parecer de que a carta veio logo com o discurso público às redes sociais. Não é verdade. Primeiro escreveu, depois é que foi às redes sociais. Esteve bem aqui. O Presidente disse que também ele Presidente o Presidente do MPLA. Não, esteve bem aqui. O Presidente do MPLA porque... Esteve muito bem. Eu não sei porque é que o Presidente trocou isso em um ato que não devia ter sido feito, mas eu entendo que esteve bem o candidato. Ele não citou nomes, também não vou citar, mas estiveram bem os candidatos a serem mais de um, ou esteve bem a ser só um? O candidato que escreveu ao Presidente a mostrar a sua pretensão. É óbvio que esse candidato pode até ser que ele não saiba corretamente, mas tem uma equipa e que provavelmente tem aí uma estrutura jurídica que leu os estatutos, leu a Constituição, leu a lei dos partidos políticos e sabe qual é o timing perfeito de avançar com cada timing dentro desse processo. Mas é verdade que esteve bem em marcar essa posição e no momento certo eu creio que esse candidato vai dar os passos subsequentes. O Presidente não precisa vir a público destratar os seus pares quando minutos antes dele trazer essa narrativa, minutos antes, ele falou sobre a questão de reconciliação. Ele disse que não podemos estar a construir um país com briga entre nós, com fricções, porque isso não ajuda a dizer. Minutos antes falou sobre isso em relação ao país. Para minutos depois criar brigas dentro do seu partido político que até que forma governo. Se internamente há fricções e mal-estar, o que dizer desse partido para a questão de reconciliação nacional? Em relação a este tema. Dr. Cabaça, também quero ouvi-lo, mas é rápido mesmo, em relação às múltiplas candidaturas. Acredita ou não que haverá? Desde que se cumpra, obviamente, os estatutos. Dizer que se acredito ou não fica muito difícil, porque eu não confio muito nos políticos.
já tenho estado a dizer isso publicamente, que é verde hoje, amanhã pode se tornar amarelo. Mas aqui, adentrando um pouquinho naquilo que o de Freitas acabou de dizer, o presidente assumiu publicamente que nunca houve múltiplas candidaturas no MPLA. Mas fez referência às Diferente, outras... sim, diferente do que o Sassembele disse. Repara, a JMPLA não é o MPLA, como disse muito bem. A OMA não é o MPLA. Fazem parte Sim. do MPLA. Se o presidente quisesse dar um exemplo concreto, diria: nós tivemos no MPLA múltiplas candidaturas no Congresso tal. Nunca houve. Não existe nenhum campeonato político no mundo em que o concorrente vai sozinho e depois se considera vencedor. Isso não é possível, isso é coisa de outro mundo. No país acontece coisa de outro mundo. O presidente José Eduardo dos Santos foi durante esses anos, 38 anos de governação, todos os congressos, o presidente concorreu sozinho e venceu. Mas venceu quem? Então, nós temos os políticos têm de perceber que hoje o jovem lê muito. Para ler, para perceber as coisas, não precisamos ser licenciados, nem sequer técnico médio. O autodidatismo hoje. Hoje as pessoas estão muito avançadas. Nós temos que ter algum cuidado quando vamos dizer algo publicamente. Antigamente nós ficávamos até a ver televisão, a estranhar com as pessoas que estavam na televisão. Hoje isso já não acontece. Hoje quando tu vais para a televisão, vais para a praça pública como Che, tens que ter algum cuidado daquilo que vai dizer. Sob pena de beliscar quer a tua imagem, assim como os teus filhos. Porque tudo é registado. Claro, né? então, Tudo é registado. nós ao fazermos análise, temos que ser rigorosos. O presidente assumiu que nunca houve múltiplas candidaturas no MPLA. Porque se assim fosse, daria algum exemplo. Mais do que isso, demonstra-se aqui uma ingratidão interna do partido do MPLA. Porque todos são militantes do MPLA, todos respeitam os estatutos e outros documentos do partido do MPLA, todos os militantes do MPLA. Não fica bem entre os militantes do MPLA ter essas quesilhas, é que não fica mesmo bem. Isso é uma situação que devia ser resolvida no fórum mais privado, no fórum interno, chamar as pessoas, olha, isso que vocês fizeram, não é ainda o momento, não tenham pressa, na devida altura nós vamos comunicar e depois apresentem as vossas candidaturas. Qual é a mensagem que o presidente passa hoje aos cidadãos que querem fazer parte da praça política ou até mesmo do MPLA? Que no MPLA ninguém está seguro. No MPLA ninguém está seguro. Essa é a leitura que eu faço. Eu tenho estado a dizer que se o MPLA tem problema, o país tem problema. Engana-se quem pensa que é o contrário. Se o MPLA tem problema, o país tem problema. Ninguém tem de esperar problema no MPLA porque vai afetar a todos nós. Todos os cidadãos. Daí que entendo que ainda há tempo do presidente do MPLA chamar, se calhar, uma reunião privada com esses militantes e acabarem com isso, porque isso não engrandece o país, isso não abona em nada dignifica. Mais do que isso, já para terminar, Sassembele, quando se completa 50 anos de idade, torna-se uma autoridade, não estou a referir enquanto país, né? 50 anos de independência. E se for no homem, é uma autoridade dentro da família. Tá? Vamos chamar o tio mais velho, que tem 50 anos, quer dizer, ele tem experiência de vida. Agora, nós temos 50 anos de independência, o país condecorou uma série de pessoas, depois viemos com esses discursos, quer dizer, um documento ser considerado como sendo barulho. Não fica. O presidente aqui nesse aspecto esteve mal, embora eu, tanto no completo do discurso do presidente, eu fico 50-50. Porque o presidente disse muitas verdades, sobretudo o facto de reconhecer que hoje a guerra já não é desculpa, isso é positivo, esteve muito bem aqui o presidente, e o facto de ter também dito que a Covid não pode ser desculpa dos nossos fracassos. Vamos assumir os erros e avançar para as soluções.
Outra nota positiva é o presidente ter reconhecido afinal, que tem muitas crianças fora do sistema de ensino. Diferente da narrativa de Balixonga, né, que até nos chamou, que diz que o número não mente, mas há pessoas que usam os números para mentir. Quer dizer, hoje o presidente veio lhe dizer que ele é que mentiu. Tá vendo? E manifestou também preocupação com a sinistralidade Pois, rodoviária. aqui também é tenha dito positivo. que Muitos jovens a morrerem trouxe nas uma estradas. narrativa que não é. Olha, só uma nota muito Mas rápida nessa temos de questão para avançar, porque avançar. é Sim, muitos assuntos há mesmo. alguns pontos aqui que eu concordo que não, isso não dá em meia hora desconstruir sim, aquele discurso todo, é verdade. Pois. Mas eu tinha feito duas notas que são muito importantes. O primeiro é sobre a questão das sedes do MPLA. De verdade, em muitas províncias as sedes são melhores do que as do governo, mas é preciso lembrar que não são deles. Em muitos lugares o MPLA tem edifícios que não são próprios. Muito bem. E vamos- depois, não, sobre a questão das despesas no novo edifício, é de facto bonito. Mário Aragão disse naquele discurso que houve promessa de que vão disponibilizar essa informação até os CAPs. Nós vamos esperar os números, vamos ver e vamos discuti-lo. No fim, o presidente disse uma coisa muito importante que chamou-me a atenção. Quando disse, os mais velhos disseram, depois trocou, disse não, vou sair em defesa deles. Eles não disseram, mas disseram-me que os mais velhos disseram que o nosso candidato é este e não se fala mais nisso, vamos apoiar. O presidente não fala fofocas, ele não é de queixinhas. Essa narrativa que ele trouxe é muito séria, é preciso olhar isso com alguma atenção. Provavelmente os mais velhos tenham dito mesmo alguma coisa, por isso é que o presidente trouxe. E eu termino com a fala do Dr. Cabaça. Se o MPLA tiver problema, o país tem problema. Isso não é um assunto de nós olharmos de bancada, é um assunto para nós discutirmos enquanto cedo, porque se desestrutura o partido político que forma governo, desestrutura o país. Vamos avançar, companheiros. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, voltou a queixar-se, portanto, em relação à falta de espaços para entrevistas ou grandes entrevistas nos órgãos públicos de comunicação social. Adalberto Costa Júnior afirmou, portanto, na última quinta-feira, no podcast do Jornal Português Público, que o presidente João Lourenço não excluiu a possibilidade de um terceiro mandato, sustentando que diversos sinais políticos apontariam, portanto, nessa direção. Segundo o dirigente do maior partido na oposição em Angola, a exceção de Adão de Almeida à presidência da Assembleia Nacional, integraria alegadamente essa estratégia. Acusou também o MPLA de promover o surgimento de partidos políticos como grão de areia. Começo por si agora, Dr. Cabaça. Primeiro dizer que o engenheiro Adalberto da Costa Júnior é presidente do maior partido que por essa altura encontra-se na oposição. Não existem partidos da oposição, não, porque os partidos são criados com vocação ao poder, para alcançar o poder. De poder e de governação e não para ficar habiterno na oposição. Aqui, primeiro, o engenheiro Adalberto tem de perceber que qualquer cidadão tem o direito de constituir partido político desde que preencha os requisitos. Aqui o engenheiro Adalberto esteve mal. Com essa narrativa, descredibiliza no completo os novos partidos políticos e não fica bem para aquilo que é a robustez política do engenheiro Adalberto da Costa Júnior. Embora percebe-se, tanto a olhar para aquilo que é o processo histórico no surgimento de partidos tidos como satélites do MPLA, para ser mais claro, mas essa narrativa hoje é completamente desnecessária, porque os cidadãos têm esse direito. Nós temos, por exemplo, o Partido Liberal, que o seu presidente fez caminho a nível da sociedade civil, trabalhou muito e hoje conseguiu legalizar o partido. Para legalizar um partido político, primeiro tens de trabalhar na sua imagem, tens de trabalhar na imagem das pessoas que vão acompanhar. E é por isso que nós estamos a ver tanto jovens da sociedade civil a serem cooptados para partidos políticos porque têm grande notoriedade pública e é assim em política. Penso eu que nesse aspecto, o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, presidente da UNITA, esteve mal. Os cidadãos têm direito de constituir os seus partidos
políticos, sejam eles alinhados ou não ao MPLA, alinhados ou não à UNITA, mas têm esse direito. Não podemos, não pode ser só sempre no país UNITA e MPLA. Não pode ser sempre isso. Um dia a UNITA e a MPLA vão desaparecer e têm de desaparecer. Por quê? Os dois partidos levaram-nos a chegar aonde nós chegamos. Então, é necessário a introdução de novos atores políticos. Aqui, o engenheiro Adalberto esteve mal, em minha opinião. Com relação à comunicação social pública, o engenheiro Adalberto está coberto de razão. Nós temos de ser coerentes, né? Está coberto de razão porque, tanto os órgãos de comunicação social pública não pertencem ao partido A ou ao partido B, pertencem ao país. E eles são constituídos para levar a informação aos cidadãos. E por quê? Porque o cidadão é que contribui tanto para que esses órgãos existam. Daí que aqui dou razão ao engenheiro Adalberto da Costa Júnior a reclamar que tem pouco espaço a nível da mídia. Se nós queremos fazer país, se nós queremos avançar para a afirmação do processo democrático, tanto a mídia pública tem de dar espaço a todos os partidos políticos, porque, no fundo, o que vence não é o facto de estar constantemente na mídia, né? São os programas que apresentam de governação e têm de ter uma capacidade de convencer tanto os cidadãos. Mas também, Geraldo Alberto pode fazer diferente, se calhar enviar uma nota a reclamar ao Ministério de Tutela, tanto não sei se um dia já fez isso, e aguardar a reação do Ministério, mas para aquilo que nós queremos enquanto país tanto democrático, essa inibição de Adalberto nos órgãos de comunicação social pública não fica bem. Embora eu já ter ouvido por parte de muitos cidadãos, tanto amigos, de que o engenheiro Adalberto às vezes é convidado e não aceita, mas essa é uma conversa, se calhar, para justificar a não aparição do engenheiro Adalberto da Costa Júnior. Temos de apelar, tanto os líderes dos órgãos de comunicação social público, para darem espaço ao engenheiro Adalberto, ao partido, darem mais espaço ao partido UNITA. É assim em democracia, porque atenção que nós não sabemos o dia da manhã, não sabemos se amanhã a UNITA vem a vencer as eleições, tanto os jornalistas, os órgãos de comunicação social público serão os mesmos, as pessoas serão as mesmas. Será que vão fazer a mesma coisa com outro partido que eventualmente venha a estar na oposição? Penso eu que aqui o engenheiro Adalberto tem razão e não fica bem. Nós temos estado a assistir ao nível de Portugal, que é o nosso quadro jurídico-normativo. Né? Nós vamos lá chapar no quadro português todas as nossas normas. Em Portugal, tanto todos os partidos têm espaço. Mais do que isso, por exemplo, o Chega, que é o maior partido que encontra-se na oposição por essa altura, André Ventura tem mais espaço do que estão na E André Ventura às vezes critica assim, se não me deixarem falar, se me cortarem, não me chamem mais, vou-me embora, porque a televisão é de todos nós. Então, nós temos mesmo de desconstruir isso. É por isso que fica-se com a sensação de que nos órgãos de comunicação social público só vai a analista que pertence ao partido que sustenta o governo, que vai o MPLA. E daí, às vezes, anteriormente faziam confusão até sobre a minha pessoa. Não, esse deve ser do MPLA. Não, eu não sou do MPLA, nunca fui. Não, estou a confundi-lo como filho, portanto, de um casal com muita influência ao nível do MPLA no Kwanza Norte. Já recebi várias... Não. Na verdade, eu não tenho problema em dizer isso. Os familiares têm alguma ligação? Não. Na verdade, não tenho problema em dizer isso. A minha família paterna, todos faziam parte do MPLA, inclusive o meu pai. Eu não tenho problema em dizer isso publicamente. Meu pai foi preso político e era militante do MPLA. Mas eu nunca me revi nas políticas do MPLA e muito menos nas políticas da UNITA. Eu não pertenço, nunca pertenci a nenhum partido. A minha mãe... Mas também não é mau. Não é mau. Vou responder para desconstruir essa situação. A minha mãe foi professora e na altura da guerra
transferiram a minha mãe, porque ela já dava aula nos brancos, com a idade que tinha, já era assimilada, conforme diziam, e dava aula nos brancos, e em tempo de guerra transferiram a minha mãe de Cambambe para o local onde tinha guerra, e a minha mãe não foi, não aceitou por causa da guerra, os familiares não aceitaram, e pronto, perdeu inclusive a sua reforma. Hoje a minha mãe é camponesa, eu sou filho de camponês, tanto não sou filho de ninguém ligado ao partido A ou B, não. A minha mãe é camponesa, todo mundo no Cambambe conhece a minha mãe, por essa altura se calhar está a sair da lavra ou já deve chegar a casa. Eu não tenho aqui problema em esconder, dizer que eu sou filho de A, não, eu vivo a minha vida de forma natural. E é por isso que eu trabalho muito para que não regrida ou que não tenha a vida que eu tive no passado, né? Então era só para clarificar e desconstruir isso. Agora, dizer que amanhã não venha fazer parte de um partido político também estaria a ser pouco prudente, né? Exatamente. Se surgir algum partido que eu me reveja nas suas políticas e não política da Udrabis, eu posso sim alinhar, se é ali onde vou contribuir melhor para o meu país, eu posso alinhar sem qualquer problema. Muito bem. Gildo Freitas, o que dizer desta preocupação, mais uma vez, do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior? Bem, primeiro sobre a questão do terceiro mandato, é aquele jogo, né? O presidente João Manuel Gonçalves Lourenço já assumiu publicamente, mais do que uma vez, que não iria a um terceiro mandato. Já assumiu publicamente isso. Mas os políticos são políticos. Dizem hoje uma coisa, dizem outra amanhã. Claro. E o que mais está a deixar desconfortável são os jogos, as jogadas e também alguma informação privilegiada. Precisamos também ter algum cuidado, porque muitas vezes há pessoas que têm alguma informação privilegiada e nós também às vezes temos alguma, só que infelizmente não podemos trazê-la a público porque depois vão nos pedir que se prove e as fontes nós temos que preservar. Diferente dos jornalistas, nós temos que ter algum cuidado com aquilo que falamos, a não ser que eu tenha uma carteira e não a tenho. Mas eu acredito que o presidente... Desculpa, só para ajudar, para ajudar. Em qualquer parte do mundo, tem mesmo de desconstruir isso. Sim. Em qualquer parte do mundo, todos os analistas e comentadores, o Estado é obrigado a proteger, e isso é isso. Há cartas, há documentos internacionais que Angola ratifica. Nós aqui emitimos as nossas opiniões, não fazemos acusações. Uma coisa é emitir a minha opinião, a outra coisa é acusar. Essa Assembleia fez isso, aí é que tem que provar. Exatamente. As nossas opiniões. Então, temos algumas informações, obviamente, e sei que o engenheiro Adalberto também tem, que leva-lhe a essa suspeição de que provavelmente ainda há lá algum resquício, alguma intenção e as manobras, as jogadas talvez indiquem para isso, mas é uma posição do engenheiro Adalberto Costa Júnior. Nós vamos trabalhar com os fatos. Os fatos é que o presidente João Lourenço disse mais de uma vez de que não avançaria, voltou a repetir agora no sábado último, de que vai passar o testemunho. É o que fica. É a última fala dele, vai passar o testemunho. Portanto, está claro, o presidente não avança. Por agora, avança para o terceiro mandato. Por agora, nas palavras do presidente João Lourenço está claro, mas para o político pode estar claro hoje, está escuro amanhã. Isso é um comportamento normal e a gente entende. Agora, sobre a questão dos partidos... do creme, né? Exatamente. A questão dos partidos políticos... De novos partidos políticos. Sim, eu acho que o engenheiro Adalberto Costa Júnior, sem sair em defesa, porque até ele tem uma equipa que pode fazê-lo, eu acho que ele foi mal interpretado. As suas palavras. Eu fui ver a entrevista, depois revi. Quando vi algumas narrativas, né, revi. E ele teve o cuidado de usar uma palavra que está a ser ignorada. Não nesses termos, mas eu vou reproduzir o que ele disse. Ele não é contra o surgimento dos partidos políticos, foi o que eu entendi. Ele é contra a criação de partidos políticos por parte do partido que forma governo. É assim que eu entendi. Salve se eu estiver errado. Mas ele disse mais ou menos o termo de que o MPLA não pode continuar a criar partidos. Foi essa a expressão que ele usou? Que o MPLA não pode continuar a criar partidos, não é, para fazer uma falsa oposição. Os partidos políticos devem surgir. Eu acompanhei a criação, por exemplo, do Partido Liberal, o Luís Castro é meu amigo, conheço de nome
os rapazes que andaram E várias vezes pelas várias de províncias. ser, portanto, o satélite também do MPLA. Conheço Aliás, de nome. Ele vai fazendo fiscalizações em algumas obras. Aliás, circulou agora nas redes sociais e muitos questionam, não é? Luís de Castro pode fiscalizar e não acontece nada, mas se for, portanto, Os um militante deputados da UNITA aí já vem. é uma confusão. Na né? verdade, essa é uma ação que o Luís já faz desde antes de ser político. Sim. Mas o que eu estou a trazer aqui é que eu acompanhei o processo de recolha de assinaturas por várias províncias do país. Conheço de nome os rapazes que fizeram esse processo. Até foi menos mediático, foi mais mediático até o processo, foi mais visível, por exemplo, do que do Partido Cidadania, que foi mais no secretismo. Entretanto, com o engenheiro de Antas, o vice-presidente do Partido de Cidadania, ele disse uma frase que é bem normal. Não há nenhuma obrigatoriedade que diz que a recolha da assinatura tem que ser um ato público. Eu não preciso anunciar que estou a recolher as minhas assinaturas. Eu só preciso levar em sede do tribunal as assinaturas que me são exigidas por lei. E se cumpriu esse todo o pressuposto, e até porque houve algum problema com a questão das declarações dos atestados de residência, etc., eu acompanhei tudo isso. Até o que se questiona é a ideia do surgimento do partido. Para que surgiu? Quem idealizou? O processo até pode ser o natural, mas depois, no final, na legalização do processo, questiona-se as alianças. Isso já não é uma questão Existem alianças políticas, não é uma questão de ser um partido satélite. Mas se de certa forma, é como no futebol, e eu gosto muito de falar de futebol porque sou homem de futebol. O Dr. Cabaça, se tiver uma equipa, é uma e o Sassembele é outra, não é? Embora que eu não tenha criado a equipa do Dr. Cabaça, é dele, é autônoma, mas quando ele for disputar a partida com o Sassembele, eu posso entrar no balneário do Dr. Cabaça e influenciar para que ele tenha um comportamento diante da equipa de Sassembele que me favoreça. Isso é, no futebol, pelo menos assim, na política. É isso que está a na acontecer? política não é diferente. O MPLA, vendo alguns partidos, por exemplo, com alguma aceitação, poderão usar uma estratégia de corromper dentro do próprio partido já criado, já estabelecido. Eu sei que o GL é do AMBO, muitos acreditam que o surgimento do Partido Liberal, aliás, é um partido onde tem também muitos ex-seminaristas, não é? Aqueles que tinham a intenção de se tornarem sacerdotes. Exato. Muitos acreditam que o facto do Partido Liberal ter surgido, de um líder que vem, sobretudo, da província do Ambo, é justamente para diminuir um pouco da influência da UNITA na província do Ambo. Mas a UNITA, nos últimos 3 pleitos, manteve os resultados eleitorais no Ambo, 2 deputados da UNITA para 3 do MPLA. Até 2022 também ainda foi assim, manteve. A UNITA não ganhou espaço, depois era um deputado, depois passou para 2 e manteve sempre os 2 deputados. Teremos o pleito de 2027. Se a UNITA ganhasse espaço no Ambo, como ganhou, por exemplo, em Luanda, e depois viesse essa manobra, eu entenderia. A UNITA mantém os resultados nos últimos 3 pleitos, pelo menos o resultado 2012, 2017 e 2022, o resultado eleitoral mantém. A UNITA ganhou no Ambo 2 deputados, não é? 2 deputados, mantém os 2 deputados. Então, e eu também já tentei desconstruir essa ideia. O Partido Liberal, aliás, a nossa lei dos partidos políticos é clara quanto a isso. Não existem partidos regionais. O Partido Liberal não é do Ambo. O Partido Liberal é de Angola. E, aliás, porque onde está a instituição que legaliza, que conforma os partidos políticos, é em Luanda. Então, devia até ser mais de Luanda do que do Ambo. Luís Castro é do Ambo, é verdade. Mas os 2 vice-presidentes conhecidos não são. Um é da Huila, o outro é do Kwanza Norte. O secretário-geral é da Huila, mas estava no Cunene, do Rocha. Ou o chefe de gabinete jurídico, etc. Portanto, não há como são de Luanda. Não há como ligar. ligar Essa narrativa de vincular o Ambo ao Partido Liberal não faz muito sentido. Mas voltando ao assunto que nem este, há sim alguma. Não vou dizer que. Provar que existe mas há sim, no contexto político, há alguns partidos que criam partidos satélites, sim, para diminuir a influência de partidos na oposição, existe. Como também existe essa narrativa que eu trouxe de que partidos já existentes, no futebol essa é a linguagem que se usa, vou usar, entra-se no balneário desses partidos para influenciar, e isso é normal. No jogo político, os políticos são assim mesmo. Para manutenção ou alcance do poder, eles fazem esses jogos, desde que não atropelem princípios legais. São aqueles jogos tem um termo próprio, no futebol dizem jogos de balneário, mas na política tem jogos de bastidores. Por fim, a questão da comunicação social. Exato.
Os órgãos de comunicação social não são instrumentos do partido MPLA. Não deviam ser. Portanto, os órgãos de comunicação social Públicos não deviam ser instrumentos do partido E são, MPLA. na sua ótica? Infelizmente, sim, naquela questão de que o MPLA foi um partido de Estado até 1991, absorveu para si várias instituições de Estado, dentre elas a comunicação social pública. E está a ser difícil devolver à esfera de Estado aquilo que o MPLA absorveu, até porque a comunicação social em muitos sítios é considerado como o quarto poder. Então, para eu querer manter o meu poder, não vou entregar de bandeja aquilo que é dos principais instrumentos que eu tenho a meu dispor. E o MPLA está reticente em devolvê-los. Mas e nós vimos, por exemplo, que afinal eles entrevistam líderes da oposição. Entrevistam, sim. Vimos como acompanharam a campanha eleitoral de Rafael Massanga. Estavam lá em massa e em tempo integral. Afinal, entrevistam. Só que só entrevistam aqueles líderes da oposição que são adversário de um líder da oposição que os incomoda muito. Ou seja, adversário do meu adversário acaba sendo meu parceiro. E quando é parceiro, mandam todos para lá. Mas quando se torna adversário, de facto, não se vai. Por isso, para terminar, e eu não devia falar isso ao Sassambela, mas os partidos, a comunicação social não cria factos noticiosos. O que deve-se fazer, e o doutor Cabaça trouxe bem um exemplo de Portugal, sabes porquê que o Chega está muito nas antenas da comunicação social? Porque está a criar muitos factos. Não é porque eles têm muita vontade de noticiar o Chega, mas André Ventura está a criar muitos factos. E a comunicação social portuguesa está... Pode ser uma lógica de estratégia política também. Aqui também era só uma questão de ver quando se criam factos. Eu não estou a dizer que devem apresentar... Então vamos perguntar, e o Presidente da União está a criar factos? É o que eu estou a dizer aqui. O único momento em que devem ter igualdade de tratamento em tempo de antena é durante a campanha eleitoral, aqueles 30 dias, que tem que ter os exatos minutos para cada um. O resto do período devem noticiar aqueles fatos que são criados. Os partidos políticos. Aqui depois vem de novo a confusão de que João Lourenço é muitas vezes apresentado como Presidente da República, mas é Presidente do partido político. Entretanto, Adalberto Costa Júnior queixa-se do facto de, apesar de estarem a criar vários factos noticiosos, a comunicação social pública não passa. É essa a queixa. Não que devem passar igual o momento da UNITA e do MPLA. Não, porque e esta também é a sua constatação. Isso até é um direito nosso. Um direito constitucional de sermos informados. Eu se tenho o direito de ser informado, a Constituição não diz que eu tenho o direito de ser informado pelos atos do MPLA, diz que eu tenho o direito de ser informado. Então a comunicação social pública tem o dever de me informar. Eu, enquanto cidadão, se a minha pretensão partidária, por exemplo, é da UNITA, obviamente que tenho a apetência de ouvir mais notícias sobre a UNITA, sobre a Casa CE, sobre o PRS, a depender da minha convicção política. Daí que a comunicação social deve passar os fatos noticiosos para que o cidadão, dentro do seu direito de ser informado, tenha... Sim, a comunicação social tem o dever de me informar. E eu vou saber, o meu partido teve uma ação que é um facto noticioso e foi transmitido. Nunca haveria queixas se fosse essa igualdade. É rápido mesmo. Para coisas más, nós conseguimos copiar rápido e implementamos. Coisas boas é difícil. Por essa altura, o nosso país, né? Por essa altura, já tanto a festa da democracia em Portugal, os candidatos à presidência da República Portuguesa já vão se mexendo e todos os dias tens um debate nas televisões públicas entre os candidatos. Debate. Nós perdemos uma oportunidade em 2017 e 2022 em ver o presidente João Lourenço e o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, presidente da UNITA. Não debate, é normal. Debater ideias na televisão pública de Angola é normal. Provavelmente teremos em 2027. Deus queira. Vamos avançar. Vamos agora falar de justiça. A Procuradoria-Geral da República, através da sua Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, emitiu nesta semana, portanto a semana que terminou ontem, uma certidão oficial confirmando que o atual governador da província do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, não figura como denunciante nem queixoso no processo crime número 48/2020 que corre naquela instituição.
O documento, datado de desde dezembro de 2025 e assinado pelo chefe do cartório da DINIAP, Celestino André dos Santos, esclarece que Adriano Mendes de Carvalho não tem qualquer intervenção formal no processo que envolve o general reformado Francisco Higino Lopes Carneiro, antigo governador de Luanda. O processo número 48/20 está relacionado com a aquisição e distribuição de mais de 60 viaturas durante o período em que Higino Carneiro governou Luanda, portanto 2016-2017. Parte dessas viaturas terá sido cedida a dirigentes do MPLA e quadros da administração pública, a situação que levou à abertura de uma investigação por alegados crimes de peculato e burla qualificada. Dr. Cabasse, que outras informações tem e pode partilhar connosco em relação a este caso? Higino Carneiro, novamente, Higino. Pronto, eu tenho as informações que vocês, mídia, nos passam. Uma informação do processo como tal, não tenho. Mas aqui, Sassembele, não sei qual foi o interesse da PGR fazer esse comunicado. Acho que não tem nenhum interesse. Porque se alguém disser que o Sassembele faz parte desse processo e não faz, a PGR vai ter de vir dizer publicamente também que o Sassembele... Há coisas que não fazem sentido. Qual é? Portanto, este comunicado surgiu, sobretudo, talvez, penso eu, em reação a uma notícia publicada pelo nosso colega, o jornalista Carlos Alberto, que fez menção de que provavelmente Adriano Mendes de Carvalho seria um dos queixosos no processo. Jornalista faz. Sim, jornalista faz, publica notícias, isso é normal. Jornalista pode dizer agora, olha, o fulano engravidou X moça. Isso é o jornal, é trabalho dele. Agora, se um jornalista, será que a PGR, sempre que um jornalista escreve alguma matéria sobre a PGR vem responder ao jornalista? Há coisas que são desnecessárias, devido ao respeito que eu tenho pelos nossos magistrados, procuradores, juízes, sobretudo. Estamos a falar da PGR, tenho muito respeito pelos magistrados do Ministério Público e assim como os técnicos, mas eu acho que aquele comunicado é desnecessário. Isso é mais para políticos, sabe, que tem que justificar essas coisas, porque se existe um processo, crime, e na fase de instrução preparatória, que é ainda uma fase de segredo de justiça. Qual é a lógica de vir dizer? Se veio dizer que Adriano Mendes de Carvalho não faz parte do processo, tinha de dizer também quem faz parte do processo. Porque é assim no âmbito do esclarecimento, da lisura... Mas nessa fase, portanto, de instrução preparatória, não é possível sabermos quem é o queixoso? A opinião pública não pode saber? Portanto? Não, o processo fica fechado, fechado. Por isso é que eu não concordo quando a PGR vem a público anunciar que há um processo aberto contra o fulano e que o fulano é arguido. Isso viola vários direitos, porque há um entendimento errado, na minha perspectiva, da condição de arguido, da qualidade de arguido. Pensa-se que quem é arguido já é o criminoso, já fez, e todo mundo já começa a fugir o arguido. Aliás, porque... o Dr. Cabasse, neste nosso espaço, portanto, tinha partilhado que às vezes é muito mais interessante ser arguido do que propriamente declarante. Claro, porque o arguido, se não cometeu crime algum, ele tem vários direitos. E, aliás, Benja Satula fala muito sobre essa questão do estatuto do arguido. O arguido tem mesmo estatuto. Então, ser arguido num processo é uma faculdade do âmbito processual penal. É normal, desde que há indícios de que o cidadão cometeu alguma ilicitude. Tanto que há uma fronteira entre aquilo que são os factos e a lei penal. O cidadão é constituído arguido, é indiciado na prática daquele crime. Não quer significar que é o criminoso. E depois, qual é a vantagem do arguido? O arguido, excepto os seus dados pessoais, tanto faz as questões dos dados pessoais, aonde vive e também se já esteve detido, ali ele é obrigado a responder. Tudo o resto não é obrigado a responder. Nem é obrigado a dizer a verdade, pode mentir, não acontece absolutamente nada. O declarante, tanto, está vetado a mentira, sob pena de falsas declarações. E ali
o processo é concreto, já se tem certeza que prestaste falsas declarações, tá vendo? E o diferente do arguido, por isso é que nós, enquanto operadores da justiça e do direito, também, para além de ganhar dinheiro, temos temos esse dever de esclarecer aos cidadãos, porque às vezes cria-se clima desnecessário, fulano é arguido, é para todo mundo, olha, é para fulano é criminoso, é arguido. Não, não é. Como é que eu diria? É uma qualidade processual penal que o cidadão adquire. Com relação ao processo em concreto, Sassembele, eu prefiro não falar muito sobre esse processo de Gino Carneiro, porque eu entendo que nós temos estado a dar muito valor a esse processo e, como se não bastasse, nos esquecemos de mais de 3.000 cidadãos que encontram-se tanto com excesso de prisão preventiva, temos cidadãos que já cumpriram a pena, mas continuam nas unidades prisionais, temos cidadãos detidos injustamente, cidadãos que são condenados sem terem cometido crime. Recentemente vimos um cidadão que apareceu, que foi acusado de ter tirado a vida de alguém, depois anos depois, reapareceu. Foi bem, Chico. Claro, essas são as preocupações, porque essa conversa do processo do Higino Carneiro, isso até não devia ser debate. O debate tem de ser mesmo, tanto lutarmos para a liberdade daqueles cidadãos que encontram-se com excesso de prisão preventiva, as decisões injustas a nível dos nossos tribunais, os tráficos de influência, a morosidade do processo. Isso é que nós temos que discutir, porque nós estamos a discutir, tanto queremos discutir algo que nós não estamos por dentro. O processo está na fase de instrução preparatória. Mais do que isso, vê-se ali que não há assim grandes elementos, até porque veio a público que nem ao Higino Carneiro nem lhe foi aplicada uma medida de coação pessoal, seja ela qual for. Significa que tanto muita coisa ainda vai correr. Em relação às viaturas, portanto, circulou ali uma lista de potenciais beneficiários e alguns já começaram a demarcar-se, não é? Nós temos, é por isso que eu disse que os políticos são falsos. A política é a mesma franja mais ingrata da sociedade. Repara, exemplo, o presidente José Eduardo dos Santos concorreu sozinho em 2016, né? Em 2016, acho que foi o último congresso antes do presidente João Lourenço assumir, foi 2016, que o presidente José Eduardo venceu com 99,9%. Ele, 2018 já foi escorraçado. Ele venceu sozinho, ele venceu. Já viste esse campeonato? Você sozinho ganha. 99 votos. No ano seguinte, José Eduardo já era o mau. É o mau, não presta. E fez muita gente rica nesse país. O Congresso de 2018 já foi escorraçado, claro, como se nunca tivesse valido. Atenção. O doutor Sérgio Raimundo tem estado a dizer algo muito interessante. E eu abro aqui as devidas aspas para frasear o doutor Sérgio Raimundo. Os fortes de ontem são os fracos de hoje. E os fortes de hoje poderão se tornar os fracos da manhã. Fecho as aspas, palavra do doutor Sérgio Raimundo, e muito bem. Se não se toma cuidado, acusas agora Higino Carneiro, acusar a praça pública e não no processo como está, porque ainda não tem acusação. Será que a grande maioria dos nossos governantes que passaram pelos governos provinciais, que passaram pelos ministérios, no âmbito do Instituto do Patrimônio Incongruente, conseguem justificar os bens que têm? Tá vendo? Qual é o salário de um governador? Qual é o salário de um ministro para ter os bens que tem? Eu acho que a grande maioria dos nossos antigos dirigentes, os dirigentes atuais, com todo o respeito, não conseguem justificar os bens que têm. Daí que há que se ter algum cuidado. E eu tenho estado a alertar muito o nosso governo pelo facto de ter se estado a atropelar
as regras de processo penal, as regras no âmbito de recuperação de ativos, e é por isso vamos, se outro calhar daqui a ponto, pouco, sim. num outro ponto. E quando nós alertamos, não quer significar que nós somos contra quem governa. Eu não sou contra o presidente João Lourenço, não sou contra o engenheiro Adalberto. Para mim são todos angolanos e ser presidente de um partido ou ser presidente do país, tanto é de forma ocasional, porque a todo instante vão, quer um, quer outro, vão deixar de ser líder do partido e do país. Mas quando se trata de questões tanto da vida do país, preocupa-me enquanto cidadão, porque eu vivo o sofrimento dos outros. Eu há dias encontrei-me com alguém e disse-me assim, encontrei-me com alguém aí num tribunal e eu estava com a minha equipe e essa pessoa disse-me assim, oh, doutor Cabaça, então tu até vives bem, tens bom carro, mas continuas ali a criticar, esse é o problema. Ou eu não vivo bem, eu vou viver bem no meu país quando os meus amigos, vizinhos, o público em Parentes. geral, estar bem, não pode ser, ver a criança ver um pão, está a estranhar com pão, tem que, alguém está a comer bolacha, tem que pedir, não, eu assim não vivo bem, isso não é viver bem. Então, enquanto não se melhorarem as coisas, tanto até um dia que Deus entender, tanto me calar, fechar a boca e ir para outro mundo, eu vou continuar a fazer as minhas análises sempre com respeito ao bom nome, com respeito às instituições, mas essa Assembleia, digo-te que a sermos sérios, ninguém, tanto do MPLA, tanto que já governou, deve ficar feliz quando há um processo aberto contra um correligionário do próprio MPLA, porque quando puxarem bem a linha, vamos ver que a agulha é a mesma, né? Muito bem. Yeah. Jean, na sua opinião, em relação ao caso Higino Carneiro, Bem, esta essa comunicação da PGR veio dar, confirmar não, porque eu não precisava de confirmação, só veio dar corpo àquilo que já defendemos sempre e o Dr. Cabaça acabou de fazê-lo também. Na minha perspectiva, este não é só um processo de justiça, é um processo político. Porque só isso é que faz sentido a utilização até dos mídias públicos para dar tanto aso a essa questão do caso Gino Carneiro. Bem, aqui é preciso entender uma coisa. A Procuradoria-Geral da República tem legitimidade de abrir qualquer investigação quando há indicadores de algum crime peculado. Tem legitimidade. E se nós formos ver, e aqui eu estou a isolar a figura do ex-governador Mendes de Carvalho. Governador agora da província Governador do agora do Zaire, ex-governador de Luanda, é o que eu quis dizer. Estou a isolar a figura dele, porque se há indícios, não precisa necessariamente dele ser o queixoso nesse processo. Primeiro. Depois, e falamos um pouquinho disso na questão da sede do MPLA. O Dr. Cabaça falou sobre isso e eu já levantei, acho que não falei aqui, falei no debate anterior. Uma imponente obra como aquela, a Procuradoria-Geral da República tem que questionar a origem dos fundos. Porque os donos daquela obra são também gestores públicos. Aquelas salas são frequentadas, aqueles corredores são frequentados por gestores públicos. Há um forte indício. A Procuradoria-Geral da República tem que abrir inquérito, tem que pesquisar, tem que procurar saber. É para isso que serve. E no caso de Higino Carneiro, no ano em que ele começou a atribuir as viaturas, a ser verdade os nomes que são citados em esta pública, eu não vi o processo, mas circula essa informação e por isso vou salvaguardar os nomes, não vou repeti-los aqui. Mas essas pessoas, se receberam de facto uma viatura de marca Land Cruiser, as chamadas chefe máquina, que não estão orçadas e nós andamos nos negócios de viatura, nós sabemos que naquela altura era em torno de 40, não era menos de 40 milhões de kwanzas até o carro chegar à porta. A aquisição, desalfandegar, salvo se veio com isenção aduaneira, não sei, não acompanhamos o processo. Mas qualquer cidadão que tem um salário de entre 700, até porque não, nos citados tem pessoas que é menos do que isso, tem um salário entre 300
há menos de 2 milhões de kwanzas, 1 milhão e tal, é que a pauta dos salários da função pública define para aqueles nomes lá citados. Quando aparece com uma viatura daquela, e é gestor público, não estou a falar um cidadão, não, gestor público, é normal a Procuradoria-Geral da República abrir um inquérito sobre a origem daquele bem. Era um indício claro de pecúlio, de crime de peculato, perdão. Indício, não estou a dizer que é um crime. E era naquela altura que a Procuradoria-Geral da República tinha que questionar. Mas, pronto, infelizmente todos os cidadãos tinham... Provavelmente não tinha evidências. Não, concretas, não tinha é? evidências. Havia uma Ou coisa... elementos suficientes. Não, é por isso mesmo que tem que abrir a investigação, para reunir evidências. Só que é uma coisa, todos aqueles cidadãos tinham uma única cor. Vermelho, amarelo, preto e vermelho com um amarelo no centro, estrela amarela no centro. Esta é a cor que muitas vezes inibe a Procuradoria-Geral da República de fazer o seu Quer trabalho. dizer que a PGR é instrumentalizada pelo poder político? Estou a perguntar. está a perguntar. Tá bom, vou-me salvaguardar ao direito de não responder diretamente a essa questão, mas vou dizer que todos os nomes citados eram membros, na altura, e os que estão em vida são até agora, membros do partido político MPLA. Muito bem. Estou a trazer essa narrativa porque os bens adquiridos foram adquiridos com dinheiro público, dinheiro de Estado, dinheiro das pessoas. Mas os nomes citados são militantes de um partido político. Estou a dizer que era bastante para a Procuradoria-Geral da República não vir hoje a público se demarcar-se de um possível queixoso. Era bastante. Por vezes há atitudes que nós podemos tomar na sua gênese que evitam esse drama todo. Mas eu entendo o drama, por isso termino como comecei. Esse processo não é só de justiça. Esse processo é mais, para mim, é até mais político do que de justiça. Por isso usa-se não só a Procuradoria-Geral da República, mas usa-se também a comunicação social pública para dar como se diz no Kuduro, um adoço, né, ao processo. Eles estão a adoçar o processo porque querem que seja Muito assim. bem. E perdemos muito tempo a discutir isso também. Estamos a cair na armadilha do adoço que se quer dar ao processo. Ótimo. Vamos esperar, espero eu, que a questão de justiça não sofra tanta interferência e que, diferente do processo de Cupilipa, se respeitem os trâmites do processo, que não haja essa brecha depois de dizer que o processo foi mal Muito conduzido, bem, não muito queremos bem. que seja por aí. Obrigado, E no final, companheiro. a ser culpado o gestor público que dilapidou, seja responsabilizado, a ser inocente, seja de facto inocentado, porque eu digo e repito sempre isso, é melhor até termos um criminoso solto do que um inocente detido. Obrigado. Só, Sambelo, Doutor, sim, sim. só mesmo uma nota rápida, mas também é preciso que nós deixemos a Procuradoria-Geral da República, assim como os órgãos de polícia criminal que são auxiliares do Ministério Público enquanto titular da ação penal, fazerem bem o seu trabalho. Deixemos a Procuradoria, se é um processo político ou não, o processo está ali, está aberto. Deixemos que a Procuradoria trabalhe tranquilamente, porque nós temos muitos procuradores competentes, temos muitos juízes competentes. É preciso ressalvar isso, porque fica-se com a ideia que Todos toda são a justiça está manipulados. mal. Não, não é verdade. Sim. Nós temos bons juízes, temos bons procuradores, daí que eu entendo deixar o processo correr e no final do dia vai se verificar se efetivamente houve ou não o crime. Não podemos aqui descredibilizar a Procuradoria-Geral da República. Não podemos fazer isso. É uma instituição séria, tem lá homens que falham, como qualquer uma outra instituição, mas tanto isso não nos inibe de incentivar a Procuradoria a continuar com o seu trabalho. Mais do que isso, há aqui também uma narrativa de distorção ou de inibir a continuidade do combate contra a corrupção. Também nos tem estado a distrair, como é que o fulano... Não podemos aceitar isso. Houve saque no país, houve. Isso é certo. Hoje temos 9 milhões de crianças fora do sistema de ensino, temos cerca de 15 milhões de angolanos a viverem na pobreza extrema, por conta de quê? Dos corruptos. Então,
quando se está a combater a corrupção, as pessoas não podem aparecer como vítima, como coitados, não. As pessoas têm que estar disponíveis para ir à justiça a responder. Fez. Não fez, não fez, porque senão vamos desmoralizar o combate contra a corrupção. Aqueles que se acham mais angolanos do que nós vão continuar a mexer. Quando abrirem um processo, vão aqui vir dizer, não, sou coitadinho, eu não fiz nada. Só porque sou Por isso é que, candidato. tá vendo? Então, combate contra a corrupção, Sassembele, deve continuar de forma séria, embora eu defenda que o presidente João Lourenço aqui esteve mal em dizer vamos combater a corrupção, porque do ponto de vista prático e do ponto de vista da engenharia jurídica, a corrupção não é o mal que desgraçou o país. O que desgraçou o país foi branqueamento de capitais, peculato, tanto a associação criminosa. Esses são os maus que dilapidaram o país, porque nos grandes processos mediáticos não vais encontrar alguém que foi condenado por prática de corrupção. Vais encontrar sempre o peculato, porque quem tira... da coisa pública. Exatamente. Ele devia trabalhar mais benefício no próprio. combate à impunidade. Exatamente. Aí sim, o presidente Meus amigos, devia temos se que colocar. terminar este nosso programa, o nosso último tema, e eu vou solicitar-vos pelo menos 2 minutos a cada. O caso do general Copelipa. O Novo Jornal noticiou, portanto, nesta semana que terminou, portanto, após o processo que o absolveu de todos os crimes de que era acusado e que já tramitou em julgado, o general reformado Manuel Hélder Dias Copelipa, antigo homem de confiança do ex-presidente da República José Eduardo dos Santos, solicitou, portanto, ao Tribunal Supremo que notifique o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, órgão da PGR, para proceder à restituição, para a sua esfera jurídica, todos os bens apreendidos pela PGR. Como já dissemos, apurou o Novo Jornal. Começo agora por si, Freitas, um facto que está também a dividir a opinião, não é? A opinião pública. Não é? Bem, na verdade, esse é o continuar do que nós já estávamos aqui a dizer. Exatamente. E eu fiz referência a isso sobre esse caso de Gino Carneiro, que se tenha o cuidado de não se cometer os erros que se cometeram, por exemplo, no processo com Copelipa. Não se nacionalizou ainda, só se o termo é... O Estado angolano tem um termo técnico próprio, né? Ao arrestar os bens do general, fê-lo numa altura em que ainda não havia uma sentença judicial. Não devia ser assim. Uma coisa está-me a escapar o termo técnico, mas vou usar a linguagem mais comum, até porque temos vários internautas de várias classes sociais. Uma coisa é eu congelar os bens, por exemplo. Outra coisa muito diferente é eu arrastar os bens e usá-los já como se já tivessem sido garantidos que se devolveu à esfera do Estado. Não. Entre congelar e devolver são duas coisas completamente diferentes. Vou dar só um exemplo internacional muito rápido. Muitos ativos russos hoje estão congelados. Muitos ativos russos. E há uma discussão em que a Suíça até está sob fogo cruzado, porque os parceiros europeus estão a obrigar que se use esses bens para várias ações de benfeitorias até na Ucrânia por conta do conflito, das perdas que estão a sofrer em termos de questões logísticas. E a Suíça não quer usar esses bens porque, no final de contas, é a ele que vai ser responsabilizado, porque é a ele que se confiou a tutela desses ativos russos. Em Angola é a mesma coisa. O governo de Angola, um exemplo muito simples, estamos numa área de debate de comunicação social, vamos falar do grupo Mídia Nova, por exemplo. Se a Sambar... Isso justamente para ajudá-lo, Sim. o Novo Jornal sabe que entre os ativos que poderão regressar ao controlo do general Copelipa está o grupo Mídia Nova, sim, um dos maiores, portanto, conglomerados privados de comunicação social, sim, em Angola, que integra a TV Zimo, o Jornal do País, a Rádio Mais e também a Gráfica da Amer. Exatamente. É por isso que eu trouxe esse exemplo do grupo Mídia Nova. Pois. Vê como é que o governo fez. O processo... O dono do grupo, um dos donos, o principal acionista do grupo, nem tinha ainda sentado no banco dos réus para ser sequer ouvido.
E o Estado já estava a usar os órgãos do Grupo Mídia Nova a seu favor. Vimos a TV Zimbo e, aliás, fez um aproveitamento político tal desses órgãos que se o general Cupilipa não fosse também militante do MPLA, a indemnização que o Estado angolano devia pagar ao general Cupilipa, nessa altura não é só a devolução dos bens, devia-se abrir um processo... Muitos também estão a questionar, mas como é que o general Cupilipa conseguiu todos estes ativos? É o que o Dr. Cabaça disse muito bem. Se nós questionamos, e falamos aqui na edição anterior, não que não ficou provado, por exemplo, a questão não é que se inocentou por não ter havido crime, o cometimento do crime. É a forma como o processo, e aqui eu vou deixar para que o Dr. Cabaça fale, mas a conclusão é isso. A forma como o processo foi conduzido. O processo foi mal conduzido. Não estamos a dizer que não houve dilapidação de erário, até porque, desde a célula mais básica de governação, que é a administração municipal, até a mais alta, que é a presidência da República, Acredita que... poucos a existirem, poucos conseguem provar de forma séria a origem dos seus bens. Poucos. Porque se formos a contar os ativos que essas pessoas possuem e os rendimentos legais que ele tem durante o exercício da governação, há uma incongruência muito grande. E aqui nós não estamos a dizer que o general Cupilipa não tenha, em certa forma, subtraído ou tirado vantagem da posição que exercia. Ninguém está a dizer isso. Obrigado. O processo foi mal conduzido, é o que lhe deu razão. E, obviamente, que tendo razão, o passo seguinte é pedir que o governo devolva aquilo que lhe foi confiscado na altura em que era só arguído ou estava só a ser estava envolvido no processo. Entretanto, digo eu, sendo eu o general, o cidadão Helder Manuel Vieira Dias Cupilipa, não seria só a devolução. Eu abriria mais um processo contra o Estado angolano por conta da má... não é só na questão da utilização, já me privou de eu ter acesso às minhas coisas sem provar. E outros direitos? Sim, privou-me de vários direitos, dentre eles a posse e o uso dos meus próprios bens. E a par disso, tirou vantagem dos meus próprios ativos durante muitos anos. É pena que, pronto, é um militante, acredito eu que na boa fé poderá não avançar com o processo, mas está aqui um advogado de carreira que sabe que eu tiraria muito dinheiro do Estado angolano, é o Geo de Freitas, na condição numa de... situação como não, eu tiraria muito dinheiro do Estado, para lhes servir mesmo só de lição. Muito bem. Doutor Cabaça, agora é a sua vez também. Portanto, muitos estão a questionar, agora isto faz parte do debate público, portanto, como é que o general conseguiu estes bens todos, não é? Que agora está a solicitar a sua restituição. É o seguinte, nós quando vamos para a televisão, vamos para a rádio, vamos para aqui puxar agora aguenta, não é para as pessoas nos verem como sendo pessoas importantes, mais importantes do que os outros. Viemos para emitir as nossas opiniões com verdade. E dentro daquilo que é a nossa narrativa, em sede de análise, há sempre uma coisa positiva que o Estado pode aproveitar. E digo isso porque eu estou lembrado que no ano de 2018, num debate na TV Zimbo, vou dizer porque é público, onde no programa Debate Livre, está gravado, podem ir visitar isso. Teve presente a doutora Eduarda Rodrigues, que é a diretora nacional que foi a diretora nacional na altura da recuperação de ativos. Teve o doutor José Carlos Rodrigues, que aparece muito na Rádio Essencial, teve nesse debate. E teve mais doutor Capaco, Avelino Capaco, lembro-me como se fosse hoje. E eu rebati a doutora Eduarda e alertei o Estado de que aqueles bens estavam a ser recuperados tanto à margem da lei. Havia mesmo atropelos e disse a doutora Eduarda na altura, no debate, que até antes de 2026 alguns cidadãos vão reclamar os seus bens ou o processo vai andar mal e esses cidadãos vão depois receber os bens, atenção, muitos deles construídos com fundos públicos, com nosso dinheiro. E é o que aconteceu agora com o processo do general Cupilipa. É preciso que nós percebamos o seguinte. Existem no direito penal, tanto várias medidas cautelares. E uma delas é o arresto.
o arresto incide sobre bens. Tá? O arresto preventivo dos bens. O que é o arresto? É uma garantia de execução patrimonial caso o cidadão vier a ser condenado. Quer dizer, o bem é arrestado, fica sobre a esfera jurídica de um fiel depositário, no caso concreto foi o Estado. Então, logo termina o processo com sentença, com trânsito em julgado, depois abre-se uma outra ação civil, porque aqui é uma confusão. Exato. Pensa que se decide os bens, já vi muitos juízes que decidem os bens no processo crime. Não há aqui nexo de causalidade. Uma coisa é a ação, o ato praticado criminoso, a outra coisa são os bens. Porque é lá no civil onde vai se discutir as indemnizações, não é no crime. Exato. Então, abre-se um outro processo, querendo o cidadão, Copelipa, pode demandar contra o Estado, porque aqui adentramos na questão vexatória, do bom nome, da imagem, e depois da segregação do seu patrimônio, uma série de um conjunto de situações que pode levar o Estado angolano a perder muito dinheiro. Agora, há também, a nível da lei de recuperação de ativos, há um segmento importante que nós não devemos fazer confusão. Já não tenho aqui presente o artigo, se calhar no próximo programa trago esse artigo para fazer referência. Estabelece o seguinte: os bens entregues ao Estado voluntariamente, aqueles bens podem sim ou ser dados destino. Repara, se o cidadão tem consciência de que essa viatura comprou com dinheiro que desviou tanto do orçamento do hospital, ele pode devolver a viatura com base num termo de entrega e tanto uma nota de esclarecimento, devolve a viatura e o Estado pode dar o destino. Agora, bens apreendidos nos autos de um processo em concreto, enquanto não terminar o processo, não se deve dar o usufruto. Mas há caso daqueles bens que podem, portanto, que são fáceis não, de aqui é a deteriorar. responsabilidade do Estado. E é por isso que os processos ligados aos delitos econômicos devem ser sérios. Perdão. Um processo não pode levar 2 anos. Por quê? Porque os bens apreendidos vão se deteriorando. E depois, se o cidadão querendo, o cidadão pode demandar contra o Estado, e o Estado é obrigado, imaginemos se tem edifício, é obrigado a reparar os edifícios tal como os recebeu. Daí que entendo que nós não podemos ser Não pode indemnizar durante, por exemplo, o período que eu não fiz aproveitamento. Se é um bem que me dá algum rendimento, pelo tempo que ficar confiscado, pode ser indemnizado. Pois, nós às vezes somos mais emocional do que racional. Nós queremos agradar. Eu disse hoje na TPA, que temos muita gente que aldraba o presidente João Lourenço. Muita processo da aldrabice. Eu disse hoje na televisão. O presidente também tem vários mecanismos. Depois o presidente também aldraba-nos a nós. Sabes porquê? Porque várias vezes o presidente veio a público fazer referência sobre os números da recuperação de ativos. Aqueles números agora, com essa devolução, já não são números reais. E toda aquela informação nunca foram reais aqueles números. De que se recuperou nesses nunca foram reais, repara. Como fica? Repara, Jair. Os números nunca foram reais. Nós somos analistas, temos essa liberdade, somos cidadãos, contribuímos para o país. Repara, Sassembel. Recuperaram cerca de 26, 70, 30 mil milhões de dólares. É isso, não é? Da recuperação. É mais ou menos. Sim. Qualquer coisa menos coisa daí. Mas não tens 5 processos crimes com trânsito em julgado. Qual é a justificação fática e técnica que tu dás aos cidadãos sobre a recuperação daqueles bens? Entregaram voluntariamente para não serem arrolados. Não, para entregar, mesmo para entregar voluntariamente, tem de ter o devido processo. E a entrega depois tem de ser num ato solene, num ato público, porque se está a devolver para a esfera do Estado. Aquilo que é de todos nós. Então, nós andamos em alguns momentos a brincar de direito. Desses 30 mil milhões, quase 5 mil milhões é o caso, por exemplo, do Fundo Soberano, que na verdade nunca se perdeu. O caso do Fundo Soberano estava investido com segundo eles, uma mau taxa de juros que iria realizar o Estado. E o Estado angolano veio dizer que foi uma recuperação, quando na verdade só se terminou o contrato
e até se fez, entendo eu, fez até mau uso do valor se comparado à aplicação que estava a ser feita, porque se aplicou em obras de PIM, que muitas delas até nem se concluíram. Na verdade, é essa má informação Desculpa que só, nos Jair. passa. Desculpa só, Sim, sim. Assembleia, essa nota é mesmo importante dizer isso. Dentro da lei de recuperação de ativos tem o segmento da perda alargada dos bens. Ou seja, imaginemos que alguém terá roubado, eu gosto de usar essa expressão, do Estado, por exemplo, 200 milhões de kwanza, e com esse dinheiro ele faz negócio, e o negócio dá, depois de uns anos, constrói um hotel. No âmbito da recuperação de ativos e da perda alargada dos bens, até todos os bens que a sua proveniência é ilícita, daqueles 200 milhões, vão todos para o processo. Exato. No âmbito da devolução, também há devolução alargada de bens. O que é isso? Imaginemos que o Estado andou a usar os bens de General Copelipa e teve muito lucro. Vão ter de sentar os contabilistas, quanto é do ano X. Também... Exatamente. Exatamente. E aí estamos a combater a corrupção. Meus amigos, muito obrigado por esta partilha. Desejo-vos muita força, muita fé e obrigado pela vossa presença. Okay. Precisamos mesmo. Muito bem, muito bem. E assim terminamos com mais uma edição do Equilíbrio. Eu peço-lhe que ajude este espaço a crescer, comentando e também partilhando. Obrigado pelo carinho. Estamos juntos no próximo domingo. Paz e bem.